שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Shalom, shalom, boa noite a todos, que o Eterno nos abençoe. Hoje, em continuação da nossa 8ª aula sobre a Trindade, e hoje trazendo aí mais 2 temas para vocês, com as referências bíblicas, tá bom? Pra gente pensar e refletir sobre essa questão, né? Bom, vamos orar para começar a abordar em nome de Yeshua. Shalom, Elichaná, shalom, shalom, boa noite. Vamos orar. Pai querido, em nome de Yeshua, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor por nós e pela tua verdade, Pai, da qual tu tens se revelado para os teus filhos. Abençoa, Hashem, este dia, esta aula, que todos, Pai, que verão essa aula, que estarão aqui presentes quanto no futuro irão ver, possam ser preenchidas, Pai, por tua palavra, por tua verdade, que o Senhor possa abrir os olhos de todos aqueles, Pai, que têm tido os olhos cerrados com relação à tua palavra, Hashem. Nós te agradecemos por tudo e nós repreendemos todo mal, toda seta, todo empecilho, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Shalom, shalom Elichaná, shalom, shalom. Vamos lá ao tema de hoje, falando sobre Trindade, 8ª aula, tá? Hoje a gente vai falar sobre o tema, agora, onisciência exclusiva de Deus, do Criador. Sobre a onisciência, tá bom? Onisciência exclusiva de Hashem. Então, a gente vai começar aqui com as referências. Todos vocês anotem aí no caderninho, no bloquinho. Vocês já estão anotando. Peguem a caneta. Vamos lá. A primeira referência está em Mateus Matitiahu, 24, 36. Uma clássica que todos os crentes em Yeshua sabem dela de cor, né? Até por outras questões. Mas vamos lá. Diz assim o texto. Mas a respeito daquele dia, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Isso é Yeshua falando. Shalom, Jennifer. Boa noite, bem-vinda. Então aqui é um texto da qual Yeshua, ele mesmo diz, ele mesmo cita aqui em Matitiahu, em Mateus, e está falando a respeito da onisciência, né, que é exclusiva do Eterno, do nosso Criador. Então, repetindo o texto, diz assim, mas a respeito daquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, nem Yeshua, senão o Pai. Certo? Então, onisciência exclusiva do Eterno. Vamos para a segunda testemunha. Segunda testemunha sobre a onisciência do Eterno está em livro de Lucas, capítulo 8, versículo 45 e 46. Versículo 45 e 46, vamos lá, anotem aí. Diz assim, e disse Yeshua, quem é que me tocou? E negando todos, disse Quefa, Pedro, e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, viu muitos ali com ele. E dizeis, quem te tocou? E disse Yeshua, alguém me tocou,
porque bem conheci que de mim saiu virtude. Tá? Então, essa é a segunda testemunha, né? Da qual ele, quando ele fala assim, quem é que me tocou? Ele pergunta. Então, tá atrelado aí à onisciência, tá? Que não é uma questão exclusiva de Yeshua, e sim de Hashem, tá? Outra afirmação, outra testemunha, a gente vai ter em Apocalipse. Tudo na Brit Hadashah, na Nova Aliança. Apocalipse 1, versículo 1. Diz assim: revelação de Yeshua HaMashiach, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse 1 e 1. Então, a revelação de Yeshua é o livro, né, das revelações, né, Guiliana, Apocalipse, que diz assim, a qual o eterno Criador lhe deu a Yeshua, a revelação. Ok? Vamos agora para outra quarta testemunha aqui, voltando para o livro de Matitiahu, de Mateus, capítulo 14, versículo 12 e 13, diz assim: e chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Yeshua. E Yeshua, ouvindo isto, reuniu-se dali num barco. Retirou-se dali num barco, para um lugar deserto. Apartado e sabendo o povo, seguiu a pé, desde as cidades. Então, aqui a frase-chave de onde tem a informação é que e foram anunciá-lo a Yeshua. Então, vieram trazer informação até ele. E Yeshua, quando ouviu, ele ele saiu dali, né, do barco, em um barco, tá? Então, mais uma vez aqui mostrando com relação à onisciência aqui, da exclusividade de Hashem. Tá bom? Vamos agora ao outro tema, a distinção, a diferença entre Yeshua e Deus, tá? E Hashem, o Criador, nosso Deus. Ok? Vamos lá para Mateus, continuar em Mateus, Matitiahu, no capítulo 27, versículo 46. Diz assim: e perto da hora nona, exclamou Yeshua em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Essa, na verdade, essa declaração que Yeshua faz, né? Na verdade, ele está recitando o Salmo 22, da qual ele começa a recitar e, obviamente, ele não tem tempo para terminar e ele se vai, né? Certo? Então, vamos para Colossenses agora. Colossenses 3:17 diz assim: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Adon Yeshua, dando por ele graças ao Deus Pai. Está em Colossenses 3:17, tá? Essa referência. Shalom, irmã Vanilda, shalom. Boa noite. Então, Colossenses 3:17. Agora a gente vai para João capítulo 17, versículo 3, que diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único e verdadeiro Deus,
e a Yeshua, a quem o enviaste. Então, aqui é uma declaração, né, que Hashem, o Criador, ele é o único e o verdadeiro Deus, e Yeshua, o filho dele, a qual ele enviou, a gente já falou aí sobre delegar, né, sobre o Eterno ter delegado para ele funções, sobre o Eterno ter ungido para ele. O Eterno era a fonte da unção e ter transferido aí, ter ungido ele, né? Ok? Então isso só é possível com alguém superior, né? Você só tem uma patente para exercer algo legal, enfim, tem poder em determinada área ou exemplo, na tua casa, que seja porque alguém te delegou, né, determinado poder. E assim a gente observa aí as distinções, a distinção de separar. Amém? Pro Hashem. Vamos lá, qual é a próxima referência? Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Yeshua. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Aqui quando fala, né, o Senhor está falando de Yeshua. Ora, né, Adon, aí está falando de Yeshua, que encaminha os vossos corações no amor do Criador, de Deus, e na paciência, né, do nosso Mestre. Carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Então, são características que ele está citando aqui, característica do amor de Hashem, e a característica aqui que eles conheciam, né? Eles conheciam, viveram, caminharam, da paciência, da perseverança e a paciência, né? Que obviamente está atrelado ao amor, está atrelado a várias qualidades aí de Yeshua. Então ele está fazendo distinção, né, de característica do pai e a característica também do filho. Tá bom? Separando aí. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Diz assim: Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós viemos, e um só Senhor, Yeshua, um só Adon, Yeshua HaMashiach, né? Pelo qual são todas as coisas, e por nós, e nós por ele. Então, do qual o Eterno delegou, né, todas as coisas a ele. Certo? Então, ele diz assim, esse texto diz, para nós há um só Deus, e aqui depois ele está se referindo no texto, um só Mashiach, um só ungido, né? Ele diz assim, um Adon Yeshua, e há um só Adon Yeshua. Então, um Adon Yeshua a gente sabe que é o Mashiach, o enviado, o enviado, né? O Messias tão esperado pelo povo hebreu, pelo povo judeu, de qual tantos profetas se foi mencionado, de qual o Eterno prometeu, né? Então o povo já esperava. E muitos até hoje, que infelizmente não creem em Yeshua, eles esperam até hoje, porque o Eterno deu esse norte, deu essa informação, passou para os profetas que eles receberiam um Messias, um Salvador. Então, é isso que esse texto está dizendo. Vocês têm um Deus, um Criador e um Messias. Um Deus Criador e um Messias Salvador. Você vê? São coisas separadas. Amém, nós aguardamos. A quem aguardamos pela segunda vinda, Yeshua, amém. Isso mesmo, Jennifer.
Então vamos lá, continuando. Agora a gente vai para Atos, tá? O livro de Atos, no capítulo 8, versículo 12. Diz assim. Não sei se vocês estão folheando ou se vocês estão anotando. De qualquer forma, vai ficar gravado. Diz assim, Atos 8, 12. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Yeshua, e se batizavam tanto homens como mulheres. Aqui é Atos 8. O que significa isso daqui, ó? Vou ler de novo. Mas como crescem em Filipe, né, na região, né, que tem um livro, né, de Filipenses, que lhes pregavam, então os discípulos já estavam lá pregando aos gentios, aos não-judeus, pregavam acerca do reino de Deus, vírgula, e do nome de Yeshua. O que significa isso? São duas coisas, mas eu preciso contextualizar isso para vocês, porque às vezes a gente não tem isso tão óbvio assim na nossa mente. O único povo que guardava o Deus eterno, criador de todas as coisas, era o povo hebreu, o povo judeu naquela época, né? E, assim, a grosso modo, todas as outras nações adoravam a deuses pagãos, né? E tinham vários deuses, e, enfim. Vocês, acredito que vocês saibam, estudando aí, qualquer historiador, qualquer coisinha, vocês sabem disso. Então, como é que os discípulos iam sair para as nações para pregar sobre Yeshua veio, ou seja, o Messias esperado, queria nos salvar, quer nos salvar de todo o pecado, de nos dar a possibilidade de vida eterna, veio, se eles nem sabiam as coisas competentes ao Criador. Não sabia nem quem criou eles, quem era o Deus verdadeiro. Né? Então, primeiro, eles tinham que trazer o contexto, né? Porque o que é o evangelho? Né? Que as pessoas falam assim, vocês têm que pregar o evangelho, pregar o evangelho, pregar o evangelho é as boas novas, né? Como diz no Novo Testamento, na Brit Hadashah, na Nova Aliança, vocês têm que pregar o Evangelho, pregar as boas novas. O que eram as boas novas que eles estavam se referindo? A boa nova é que o Messias veio. Mas se você vai para um povo que não está sabendo nem que Messias, como assim? Então eles precisavam primeiro saber o primeiro contexto. Quem era o Criador? O que o Criador estipulou para o povo dele? Separou o povo dele para ser santo, né? Para depois falar assim, você na obediência aqui, você fazendo parte, né, obedecendo ao Eterno, em tudo aqui que ele está trazendo, todas as questões que os profetas trouxeram, e falaram que ia vir um Messias para salvar, para libertar e tal, e depois que eles foram entender que era libertar do pecado, libertar da morte eterna, para depois falar sobre Yeshua, certo? Para depois falar assim, então, sabe esse Deus maravilhoso, o Criador que criou a gente, criou todas as coisas, que pediu pra gente fazer isso, isso e isso, que fez isso e isso por nós, pelo povo. Então, ele enviou o filho dele, Mashiach, né? Yeshua, e Yeshua veio e cumpriu tal coisa, né? Então, é isso que esse texto está dizendo. Eu achei importante trazer isso para vocês, porque eu sei que muitas pessoas de um cristianismo e tal, de determinadas áreas, não consegue enxergar essa visão, porque falta essa informação, né, de que quando os discípulos vão para as nações pregar, eles vão para pessoas que não têm discernimento nenhum de o que é Messias, o que é Deus, não ia fazer, sabe? Não ia ornar, não ia entender nada. Então, por isso que aqui esse texto fala, primeiro pregava acerca do reino de Deus e depois do nome de Yeshua. Duas coisas, tá bom? Então, achei importante contextualizar isso para vocês aqui.
ok? Então, agora, a próxima referência, essa referência que a gente estava falando, estava explicando sobre isso, é em Atos 8:12, tá bom? Atos 8:12. E Efésios, a gente vai para Efésios agora, Efésios 5:5, tá bom? Jennifer, que graça maravilhosa, que lindo saber que os gentios aceitavam a Yeshua, mesmo não sendo o povo escolhido. Sim, sim, isso mesmo, Jennifer, com certeza. Até porque isso a gente observa em Atos 10, né? Quando a Ruach HaKodesh desce ali sobre as pessoas que estavam na casa de Cornélio, e na casa de Cornélio. Cornélio, ele era um homem justo, como a gente diz, um tzadik, mas ele não era judeu, ele era romano. Mas ele até atuava na comunidade judaica, ele doava, ele ajudava nas sinagogas, doava para as sinagogas, ajudava assim toda a comunidade, mas ele não era um judeu. Então, ele era um gentil. E quando. Isso está em Atos 10. E quando Kefa, acho que é Kefa, né? Paulo que vai para lá. Tanto que tem a questão da visão, né? Do lençol. O Eterno fala assim para ele: não há ninguém impuro que eu purifiquei, não há nada impuro. Isso na realidade é uma visão, se você ler o capítulo todo, porque para um judeu, até nos dias de hoje, ele não pode, um ortodoxo, né? Tem várias, o judaísmo tem várias vertentes, mas eles não poderiam entrar na casa de uma pessoa não judia. Porque uma pessoa não judia, teoricamente, tinham práticas de impureza. Impureza alimentar, enfim, vários tipos de impureza. Então, não era, era uma coisa proibida. Isso mesmo a própria Bíblia traz pra gente, a própria Torá nos mostra que foi uma proibição do próprio Eterno. Só que chegou nesse determinado momento, quando vem Yeshua, né, traz toda essa divisão, quebra-se tudo isso, essa divisão, né? Então, ele como uma pessoa que já observava, era temente a Deus, eles todos ali receberam a Ruach HaKodesh, antes mesmo de serem imersos, até porque a imersão ele é um banho ritual judaico, né? Ele vem do mikveh. Então, muito provavelmente ele também, muito provavelmente poderia Cornélio e a casa toda dele, mesmo não sendo um judeu sanguíneo assim, de aliança, de um pacto ali com o povo, mas ele tinha as práticas. Então, você vê quando o Kefa foi lá e foi falar as boas novas, olha, o Messias, né, prometido veio, era Yeshua e aconteceu isso e isso. Naquele mesmo instante que ele estava falando, eles começaram todos a falar em línguas, todos eles receberam a Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno. Então, sim, foi uma coisa linda, isso só para trazer e explicar esse contexto. Até porque gentios, na nossa linguagem, né, que a gente entende que seriam outras nações, na palavra no hebraico é goim, né, e quando a gente vê que Efraim ia gerar multidões de nações, multidões de goim, e Efraim foi, digamos assim, o primogênito, né, não assim efetivamente o primogênito de Israel, mas foi ele que deu a bênção da primogenitura para Efraim, filho de Yosef, José. E ali no texto diz que ele seria pai de multidões de nações. E em algumas traduções está multidões de Goim, ou Goi, né? Então, faz parte do plano perfeito de Adonai. Tá? Todos nós juntos reunidos, sem distinção. Amém? Isso é outro tema, mas já dei um spoiler aí, tá bom? Vamos lá para Efésios 5:5. Efésios 5:5, vamos ver se não vai estourar o tempo. Diz assim:
Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo, de Yeshua, né, do Mashiach, e de Deus. Então ele fala assim, herança no reino, veja bem, ele coloca as duas coisas, né? Ele coloca a herança no reino do Mashiach e de Deus, porque Yeshua tem um reino e o Eterno também, tá? Então são duas coisas, tá? Isso é bem profundo, tá? Mas tem muita coisa aí por trás disso. Mas então é o reino de Yeshua e o reino de Deus, do Criador, tá bom? Do nosso Criador. Efésios 5:5. Anota aí. Anota aí, Efésios 5:5. Mais pra frente, talvez, quem já sabe, amém, mas mais pra frente vocês vão começar a entender aos pouquinhos. Vamos continuar no livro de Efésios mesmo, vamos pro capítulo 1 agora, capítulo 1, versículo 17, diz assim: para que o Deus de nosso Adão Yeshua, ou seja, né, o Deus do nosso Adão Yeshua é o mesmo Deus que o nosso, mas é o Deus dele. Ele tem um Deus, né? O próprio filho tem um Deus, que é o pai dele. Então, para que o Deus de nosso Adão Yeshua, Hamashia, o Messias, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Está aí em Efésios 1:17, tá? Efésios 1:17. Agora vamos para Matitiarro, Mateus, capítulo 26, versículo 42. A irmã Valéria não tá aqui, mas tá mandando mensagem. Amém. Mateus 26, versículo 42. E retirou-se outra vez para orar. Yeshua, né? Diz assim: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Amém? Que Yeshua, né? A gente já sabe esse contexto aqui, onde foi esse cenário, né? Então, se for possível afastar de mim, ou seja, não estava na mão, na autoridade de Yeshua decidir, e sim do Pai, tá? Do Eterno, do Criador. Então, aí, mais uma vez, a gente consegue enxergar, né, a separação, a distinção, o papel de cada um. Né? Veja bem, estou trazendo aqui às vezes informações, não estou tirando a importância de nenhum deles. Afinal de contas, é o nosso Criador e o nosso Salvador. Mas são coisas apartadas, né? São coisas apartadas, tá ok? Não é essa coisa que ensinaram pra gente, né? De os três são um. Os três não são um. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Não. Cada um tem o seu papel. E o próprio Espírito Santo também não é uma terceira pessoa, é o Espírito do Santo, o Espírito do Altíssimo Todo-Poderoso, tá? Que eu já expliquei para vocês, né? Nas outras aulas. Mas é bom sempre reforçar. Às vezes sempre tem gente nova, né? Então, a própria palavra no hebraico é Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, né? HaKodesh, é do Santo, né? E, infelizmente, na nossa língua se comeu. O doi ficou Espírito Santo e trouxe aí como um terceiro Deus, né? Uma terceira divindade, quando na realidade ele é o Espírito do Eterno que atua na face da terra
que atua, que traz pra gente no nosso entendimento o acalento. Isso é verdade, irmã, mas isso é normal, assim, não é que é normal, né, mas isso ocorreu, né, e ninguém estava sujeito, né, todos nós fomos doutrinados, né, e por conta de Roma ter, né, Roma misturou aí e fez uma salada, né, pegou o santo e o profano e misturou, mas graças ao Eterno, a imensa bondade dele, nós estamos vivendo aí um momento muito especial de despertar para uma verdade absoluta e plena, né? E as escamas dos nossos olhos, dos meus olhos caíram, dos nossos olhos e tem continuado caindo, né? Para muitos temas, isso é muito lindo. Isso que a gente vê, a oportunidade que a gente tem, né? Estamos tendo. Então, vamos ver agora a próxima referência aqui, em Marcos. O livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 7, diz assim: E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. E diz assim: a ele ouvi, né? Que foi falando para os discípulos, né? Que os discípulos estavam ali junto, né? No Monte da Transfiguração. Falando assim: esse que está com vocês, Yeshua, né? É o meu filho. O próprio Eterno falando, o Criador falando, né? Nosso Deus falando. Então, ouça, né? Ele fala assim, o Eterno. Muito bonito isso também. Continuando em Marcos, no mesmo capítulo, Marcos 9, vamos agora para o versículo 37. Diz assim: Qualquer que receba uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber e não receba a mim, mas aquele que me enviou. Vou repetir, Marcos 9, versículo 37. Qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Amém? Então, aqui Yeshua se colocando num papel, né, de servo, né, no papel de servo e de representante. Vocês estão me recebendo, eu sou representante do meu Deus e do meu Pai, né? Amém? Continuando em Marcos, agora a gente vai para o capítulo 1. Vamos voltar lá? Marcos capítulo 1. Próxima referência também é Marcos, tá? Então, fiquem em Marcos. Então, capítulo 1, versículo 11. E depois a gente volta para o capítulo 10. Diz assim, Marcos 1, 11. Então veio dos céus uma voz e disse assim: Tu és o meu filho amado, e em ti me alegro. Isso daqui foi a imersão dele, né? A Tevilá, da qual João Batista, né? Yohanan, o imersor, fez, né? Nele. Então veio dos céus uma voz, né? E desceu ali em formato de Aruach HaKodesh, né? O Espírito do Eterno em forma similar, né? Como descrevem, não necessariamente que seja, mas descrevem como seria uma pomba. E diz: Tu és o meu filho amado e em ti me alegro, né? Então é declarando o Eterno falando que ele é o filho, né? E o enviado. Então vamos continuando em Marcos mesmo, capítulo 10. Bora lá, capítulo 10, versículo 18. Diz assim: E Yeshua lhe disse: Por que tu me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Olha só, a gente sabe que Yeshua é bom e é bom demais. Yeshua é bom. Ele é bondoso, ele é maravilhoso, é o nosso Salvador.
Mas olha ele mesmo corrigindo aqui um discípulo, falando assim, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. E a gente, além de perceber isso, que ele coloca, né? A gente vê toda a humildade, enfim, toda a bondade dele. Ele ainda coloca assim muito claramente, quem é bom é um e é Deus. Então ele coloca o quê? Separa, né? Eu sou uma pessoa, e ele sabia muito bem quem ele era, e Deus tá aqui, né? Tá fora dele, né? Amém? Então isso é bem bonito também. Bem bonito. Vamos agora para Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 1. A irmã Jennifer tá pegando. Já se ligou, já pegou já tudo, tá? Espelta, garota espelta. Colossenses 1, vamos lá. Diz assim, Paulo, apóstolo de Yeshua, o Mashiach, pela vontade de Deus, e o irmão de Timóteo. Então, a separação, vamos lá. Paulo está dizendo quem ele era. Ele era apóstolo, ou seja, ele era seguidor, seguiu os passos, discípulo de Yeshua, o Messias, vírgula, pela vontade de Hashem, de Deus. Também existe a separação, né? Amém? Bonito também demais. Continuando em Colossenses, capítulo 2, aí do ladinho, Colossenses 2, 2. Diz assim, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e do Messias. Então aqui também ele faz a distinção, tá bom? E essa separação. Que um é Deus e o outro é o Messias, certo? Vamos agora para o livro de Lucas. A gente já tá acabando, viu? Lucas, capítulo 6, versículo 12. Diz assim, num daqueles dias, Yeshua saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando para ele. Porque se ele é Deus, ele passou a noite orando para ele? Não, ele passou a noite orando para o Pai, para Deus. Amém? Então, essa referência aqui, né? Ela mata, assim, toda a charada, uma só, essa aqui já mataria, mas a gente precisa de evidências e provas e afirmações e contextos e temas, e é o que eu tô trazendo aí, e essa é a 8ª aula só sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Continuando em Lucas, capítulo 9, versículo 20. Vamos lá. Diz assim, e vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Yeshua falou, né, para os discípulos. E Kefa, Pedro, respondeu, o Mashiach. Né? E ele fala, o Mashiach, o Messias, né? Enviado de Deus. E aí, logo na sequência, em Lucas 9, 26, né? Versículo 26, 6 depois, diz assim, portanto, qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, ou seja, o próprio Messias, quando ele vier em sua própria glória, na segunda vinda, da qual estamos esperando, e na de seu Pai e dos seus santos anjos, tá bom?
Então, Yeshua tá falando, né? Se você, quem se envergonhar de mim, né? Das minhas palavras, da conduta, do testemunho, de tudo, o Mashiach vai se envergonhar da gente quando ele vier, na própria glória dele. É forte, né? Vamos lá. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Temos aí mais 5 referências com essa e a gente acaba, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Yeshua. Aqui tá dizendo, né? Mas quem conhece a mente de Hashem, né? De Adonai, né? Quem conhece para que a gente possa, para quem possa instruí-lo? Mas nós temos a mente, né? De Yeshua. Eles têm a ideia, os conscientes, eles caminharam com Yeshua, né? 1 Coríntios 2,16. E aqui a próxima referência está em Matitiarro, Mateus. Exatamente, Jennifer, todo tempo, todo momento, Yeshua, ele sempre traz toda a kavod, toda a glória, toda a honra ao Deus Supremo, ao nosso Criador, ao Pai dele, o soberano, sempre. Né? Impressionante, mesmo a gente sabendo quem ele era, as pessoas sabiam quem ele era, né? Algumas, né? Outras não, outras sabiam, mas negavam, por poder e por dinheiro. Mas mesmo assim, todo instante, ele sempre dando honra e glória ao Eterno. Muito lindo, mesmo. Vamos lá, Matitiarro 12, Mateus 12, versículo 50. Diz assim: pois quem fez a vontade de meu Pai, que estás nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A gente sabe exatamente esse contexto, né? Mas é uma afirmação, está saindo da boca de Yeshua, ou seja, é uma verdade e é extremamente relevante, certo? Então, quem é irmão dele? Quem é irmã? Quem é a família dele? Família de Yeshua, quem faz a vontade do Pai dele. Tá claro aqui. Pois quem faz a minha vontade? Não. Quem faz a vontade de meu Pai. Nem a vontade dele, é a vontade do meu Pai. Aí é minha irmã, meu irmão, minha família. Essa é a verdadeira família de Yeshua, a verdadeira família celestial. Amém? Vamos agora para Atos. Atos 20, 21. Atos 20, 21. Diz assim: testificando tanto aos Yehudim, aos judeus, como aos gregos, né, aos gentios, a conversão a Deus e a fé em nosso Adon Yeshua. É aquilo que eu havia explicado lá. Isso daqui é a conversão ao Eterno. Primeiro ele recebe o quê? A palavra do reino, quem é Deus, quem é o Criador de todas as coisas, quem é o único e verdadeiro Deus, é um, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno nosso Deus, o Eterno é um, único e verdadeiro Deus. Deuteronômio 6, ok? E posteriormente Yeshua também replica isso, e está em Marcos e em Mateus também. Então, assim, aqui, tanto os judeus, tanto os Yehudim, quanto gregos, eles se convertem ao Deus Todo-Poderoso e a fé no Messias, em Yeshua. Então aqui a gente vê que houveram judeus que creram que Yeshua era o Messias naquela época, que não é como muitos aí falam que os judeus não creem que Yeshua é o Messias, não. É uma parte sim, outra parte não, mas não é a totalidade, certo? E isso aconteceu lá. Judeus creram e os goim, os gentios, aqui tá falando dos gregos, romanos, enfim, né? Como a gente havia comentado, né? Amém?
Shalom, irmão Pedro. Shalom, bem-vindo, boa noite. Agora a gente vai para o penúltimo texto de hoje, tá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: E o próprio nosso Adão Yeshua, o Messias, e o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, né? A gente, através da misericórdia, né, de Hashem, de ter enviado o único filho dele para um plano perfeito aí para nos salvar, né? Para nos salvar do erro, do pecado, do engano, da morte eterna principalmente, né? E para sermos resgatados aí para a obra-prima do Eterno, né? Então, agora a gente vai para João, 2 João. 2 João, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Graça, misericórdia, shalom, da parte de Hashem, da parte de Deus Pai, né, Todo-Poderoso, e da parte de Yeshua, o Messias, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Tá? Isso está em 2 João, capítulo 1, versículo 3. Eu não vi, eu tenho mais 2 referências aqui para vocês. Vamos lá rapidinho. 1 João. A gente estava em 2 João, agora é 1 João, capítulo 4, versículo 15. Diz assim: Qualquer que confessar que Yeshua é filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus, o nosso Criador. Amém. Nós cremos e professamos isso. Última referência, última testemunha aqui, na Brit Hadashah ainda, está em João 14, versículo 1. João 14, versículo 1. Diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Creiam em Deus e creiam também em mim. São 2 pessoas. Pessoas assim, né? Pra gente entender. Creiam em Deus, creiam também em mim. Em Yeshua. Amém? João 14, versículo 1, tá bom? Que aí fala a distinção, né, entre Yeshua e Deus. Foi a que a gente falou hoje e falamos também sobre a onisciência exclusiva de Hashem, do Eterno, do Criador. Amém? Amados, vamos orar para encerrar então a aula de hoje, em nome de Yeshua. Pai querido, em nome de Yeshua, nós te agradecemos por toda a tua verdade, Pai, que tem sido propagada e revelada aos teus filhos, aos sinceros de coração, aqueles que te buscam, aqueles que querem estar, Pai, debaixo da tua presença. Daqueles, Pai, que querem contemplar a tua face, a face de Yeshua. Pai, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos por tanto amor, bondade e misericórdia que tu tens, Pai, e que tu sempre teve e sempre terá pelo teu povo, pela tua criação. Abençoa, Pai, todos aqui presentes. Abençoa, Hashem, a vida da pastora Elihaná. Abençoa, Pai querido, a vida da irmã Jennifer, a vida do irmão Pedro. Pai, visita as casas, as famílias e de todos aqueles que verão, Pai, estarão reunidos conosco no futuro e vendo esta aula. Faz crescer, Hashem, o entendimento do teu povo. Faz crescer, Pai. Tira e remove toda a escama que foi colocada nos nossos olhos. Em nome de Yeshua, nós te agradecemos. Repreende todo devorador. Repreende, Pai, toda astúcia do inimigo para querer travar, Pai, os teus filhos. Em nome de Yeshua, nós te agradecemos e glorificamos o teu nome. Amém.
Amém, amados, em nome de Yeshua. Que o Eterno vos abençoe a todos vocês. As aulas, a gente ainda vai continuar nesse tema, né? Já vai acabar. Mas as aulas são às quartas, tá bom? Hoje, excepcionalmente, se acontece alguma coisa, aí a gente coloca nas quintas, como hoje, tá bom? Então, até quarta que vem, teoricamente quarta, se acontecer alguma coisa, no máximo quinta, tá bom? Que o Eterno abençoe e faça prosperar a obra das mãos de vocês, em nome de Yeshua. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Que o Eterno abençoe e guarde vocês. Em nome de Yeshua, amém. Tchau, tchau, shalom. Shalom, shalom.